Auristela Street, o primeiro podcast voltado exclusivamente para a literatura romântica, entrevistas, bate-papo, novidades e muito mais. Acompanhe nossas redes sociais toda terça-feira. E aí, leitoras do meu Brasil, aqui quem fala é Elimar Souza em mais um podcast resenha do Auristela Street, o seu podcast dedicado única e exclusivamente para romances e literatura romântica no Brasil. Hoje, mais uma vez, vou fazer uma resenha aqui para a Cherish Books, o selo editorial digital da Amazon. Hoje eu vou falar de um livro que tem trazido muitas leitoras para a Cherish, que tem feito a Cherish entrar na lista de leituras de muita gente, que é o livro Em Silêncio, da autora americana Ledge Harper. Esse livro foi uma grande surpresa para mim. Eu não esperava. Eu esperava um romance entre dois jovens que foram crescendo juntos. Eu não imaginava que o livro fosse tão complexo, porque ele se encaixa em várias categorias diferentes. O livro vai contar a história de um menino chamado Killian Foster. O Killian Foster ele passou por uma situação na infância que nenhuma criança deve passar. Essa situação difícil vai fazer com que ele tenha uma cicatriz imensa no rosto, imensa. Eu não vou falar como ele conseguiu essa cicatriz, não vou falar que formato é essa cicatriz. Vocês vão descobrir isso com o passar do tempo. E por conta dessa tragédia que ele vivencia, ele acaba tendo que se mudar e morar com a tia. Uma mulher que até então não pensava em ter filhos, era solteira, vivia a vida dela e tem que assumir a responsabilidade de cuidar de uma criança, porque é isso que o Killian é quando ele vai morar com a tia, ele é só uma criança. E ali, quando ele chega nessa casa, a gente percebe que ele não fala, ele parou de falar, por isso o título Em Silêncio. Ele é uma opção dele, ele não fala por conta de um acontecimento dentro dessa tragédia. Não vou contar também, vocês vão ter que descobrir lendo. E aí, quando ele era pequeno, ele descobre que a tia é vizinha de uma família, e nessa família tinha uma menina chamada Riley Anderson. Ele e a Riley começam a ficar amigos, eles estão sempre se encontrando na floresta. Com o passar do tempo, eles começam a ir na casa um do outro, para ficar junto, para conversar. Não havia nada até o primeiro instante, esse primeiro instante, que pudesse dizer que os dois estão tendo alguma coisa além do que amizade, mas eles vão crescendo, eles vão se tornando adolescentes, eles vão amadurecendo, e aí a relação deles começa a passar por novas fases, Fase da adolescência, onde os hormônios estão a todo vapor, e a gente descobre uma coisa, que o Killian presenteia a Riley. Não vou falar também o que é, vocês precisam, tudo precisa ler, gente, não vou contar nada, só vou deixar a história bem na superfície para que vocês descubram quando vocês estiverem lendo. E ele tá sempre ali, tem alguma coisa pairando sobre a cabeça do Killian, e a gente sabe o que é essa coisa. Essa coisa é a vingança. Então essa vingança é que move o Killian. Ele ama a Riley, isso é uma coisa que fica evidente pra gente desde o momento em que eles se tornam mais velhos. Ele ama, ele é apaixonado, só que ele acha que tem essa obrigação de se vingar, Ele precisa se vingar. E essa vingança, para ele, é uma das razões pelas quais ele não fala. Ele acredita que se a vingança dele acontecer, ele vai recuperar a voz, ele vai ter a voz de volta. Então, é um livro bem complexo, gente. Não dá para eu contar muita coisa, porque senão eu tô entregando a história para vocês. Mas o que eu posso dizer dessa história? Primeiro, que ela é um vício, assim. Você começa a ler a primeira página e quando você vê, você tá devorando praticamente a história, sabe? Você devora, porque é toda hora um acontecimento novo. Você quer entender por que aquele menino não fala, você quer entender por que ele tem aquela cicatriz, você quer entender como é a relação dele e da tia se constrói, porque a tia dele é uma personagem que não tem tanto destaque no livro, mas você vê o quanto ela é incrível, o quanto ela tá se colocando ali para ajudar o sobrinho. Você vê como ele abre a guarda para Riley, e isso é uma coisa que deixa ele temeroso, E quando a maioridade chega para ele, ele tem que partir. Ele tem que partir rumo a conseguir o que ele precisa
para se vingar. Então, ele abandona a Riley numa situação muito difícil, né? Deixa ela à mercê, né, de um julgamento dos pais. E não que os pais da Riley sejam ruins, não é isso, mas vocês também, de novo, vocês vão ter que ler para entender. E aí se passam 7 anos. E nesses 7 anos, o que a Riley faz? Ela reconstrói a vida dela. Ela conhece uma pessoa, ela começa a namorar essa pessoa, que tem lá as suas qualidades, mas pra mim tem muito mais defeitos do que qualidade. E ela tá levando a vida dela à frente. Finalmente ela conseguiu se desprender dessa ideia, né, pra ela, né, se desprender dessa ideia de esperar pela volta do Killian. Ela acha que ele não vai voltar mais e ela resolve seguir em frente. Mas nesse momento que ela resolve seguir em frente, quando ela pensa assim, não, agora me arrumo aí, agora minha vida vai tomar um rumo, ela percebe que tem algo diferente no ar. E esse algo diferente no ar é que o Killian voltou. E essa volta é que a gente vai ter que entender, né? Por que ele voltou? Por que aquele era o momento? Por que ele tá no mesmo lugar que ela? Porque eles se encontram no lugar, né, que eu também não vou dizer onde é. E a ligação que o namorado dela tem com o Killian. Porque eles têm uma ligação, né? E eu não vou dizer mais nada. Não é o que vocês vão imaginar, porque eu imaginei uma coisa. E eu acho que meio que o olhar das pessoas é direcionado para isso. A acreditar que existe uma ligação que não é bem aquela, mas é e não é. Então, assim, é muito confuso o que eu tô dizendo, mas vai fazer todo sentido quando vocês estiverem lendo. Uma coisa que me deixou muito feliz, assim, foi conhecer o trabalho da Led, assim. Eu acho que o trabalho da Led da Led Harper é o tipo de livro que as leitoras brasileiras adoram, assim, né? Fazendo uma comparação, eu não gosto de comparar uma autora com a outra, mas é só para vocês entenderem quem é a Led Harper, assim. Se você gosta, por exemplo, de Colleen Hoover, você vai gostar dela. Vai gostar porque, apesar de ter muita diferença entre o trabalho das duas, eu acho que elas conseguem saber o que pegar no coração das leitoras e fazer com que elas terminem seus livros. Eu acho que essa é a grande qualidade da Led Harper. Ela faz isso com maestria. Porque, por mais que tenha algumas coisas no livro que você possa não curtir, eu sou suspeita, eu curti o livro pra caramba, você vai falar, eu preciso saber o que vai acontecer, eu preciso saber o que esse cara tem na cabeça, que vingança é essa, o que ele tá buscando, né? É um livro que em alguns momentos você vai falar que, não, eu descobri tudo, mas vai ter outros que você vai falar, eu não imaginava que pudesse ser isso. Então, e também ela é uma autora que ela consegue colocar as cenas de sexo que são muito bonitas, são sensuais, a galera que gosta aí de uma cena hot não vai se decepcionar com esse silêncio, mas é mais do que aquilo, né? Você consegue ver a emoção dos personagens, sabe? A emoção da primeira vez, a emoção vamos se pegar aqui, senão nossos pais não podem ver que se vir vai ser uma merda. A gente se reencontra. E aí, aquele sexo do reencontro, a emoção, a flor da pele. Isso é uma característica, pra mim, só das grandes escritoras conseguem fazer, sabe? Deixar uma cena de sexo bonita, sensual e ter sentimento naquela cena. Porque eu, por exemplo, eu acho que uma cena de sexo ela tem que ter sentido num livro. Se ela não tem sentido de estar ali, ela tá ali de maneira gratuita. É como uma nudez num cartaz, sabe? Se não tem uma intenção com aquela nudez, se você não sabe qual era o objetivo daquela pessoa, né, de quem fotografou, de quem tá ali, né, para estar nu, então não faz muito sentido. E a Led Harper, ela consegue dar sentido a uma cena de sexo. Então, pra mim, também é um livro para várias pessoas, né? Se você não leu Em Silêncio ainda, leia, eu acho que vocês vão curtir muito, né? Depois comentem com a gente na nossa rede social, por enquanto a gente só tem a fanpage, e se você quiser sugerir livros, falar com a gente, quer que a gente resenhe, no caso eu, né, porque sou eu que faço isso, né? Se quiser que eu resenhe um livro seu, se você é escritor, é só escrever pra gente, auristellastreet@gmail.com. Gente, por hoje é só, logo logo tem resenha nova, um beijo e até mais.